E aí o seminarista do STEG, Seminário Teológico Getsemane, aqui, a gente vai gravar aqui no canal Teologia Aprenda Mais, o nosso canal está no YouTube, tá? São mais de 300 e pouco vídeos para que você possa acessar no nosso canal, tá? Tem tudo, só ir na nossa playlist e de lá acessar a nossa playlist. Quiser filosofia, tem a série de filosofia. Quiser curiosidade bíblica, né? Quem foi a esposa de Caim, e etc. Começando da primeira curiosidade bíblica, tem lá toda a série, a segunda curiosidade bíblica tem toda a série, e vai até a quarta curiosidade bíblica, né? Tem história do cristianismo, tem história da teologia, teologia do Novo Testamento, teologia do Antigo Testamento, introdução à bibliologia, né, com toda a estrutura, né? Enfim, tem toda uma base, né, de uma estrutura, vamos colocar dessa maneira, de aula de reforço para quem está fazendo um bacharel de teologia, teologia contemporânea, Karl Barth, né, o maior teólogo, né, do século XX, né, se dizer que Barth não tinha sangue, né, nas veias, tinha tinta, né, porque o cara realmente escreveu pra caramba, tá ok? Então a gente está gravando essa aula aqui de história do cristianismo, né, que seria a quinta aula, tá, devido a algumas questões de falha técnica e tudo mais, então não teve mais como gravar a aula de número 5. Então, a gente está gravando aqui no nosso canal Teologia Aprenda Mais. Então, convido você para você fazer parte desse canal, dessa família Teologia Aprenda Mais, se inscrever no nosso canal, ok? Então, a gente está trabalhando até com um livro, né? O livro aqui tão bom, né? História do Cristianismo, de Bruce Schelling, tá? Uma obra completa e atual sobre a trajetória da igreja cristã desde as origens até o século XXI, terceiro milênio, nosso tempo que nós estamos vivendo, tá? É um livro fantástico, é uma obra interessante para você pegar junto com outros livros dos pais da igreja, né, também, que tem obras fantásticas aí por livrarias, né, editoras, como a Editora Vida Nova, CPAD, Editora Fiel, né, Cultura Cristã, né, enfim, até a Paulus, né, que tem muitas obras voltadas com os pais da igreja, né, que tem os pais da igreja. Os pais da igreja só tem na igreja antiga, são teólogos, são pensadores, são aqueles que vão trabalhar na formulação das doutrinas cristã a partir da Bíblia Sagrada, ok? Então, nós estamos trabalhando aqui, e também tem um livro fantástico também do biógrafo de Constantino Eusébio de Cesareia, que realmente ele tem um livro chamado História Eclesiástica, né, que pega esses 4 períodos, né, os 4 séculos, né, os 4 primeiros séculos da história cristã, no decorrer do tempo, ok? Então, se a gente for trabalhar, a gente trabalharia essa parte do capítulo 6 do livro, que fala da coletânea dos livros, a formação da Bíblia, tá? Tem uma parte muito importante que está aqui no livro aqui, do livro de Bruce Schelling, que eu fiz um recorte aqui, né? Mas está a página, ok? Durante a última grande perseguição do Império Romano aos cristãos, no início do 4º século, um cristão da Sicília foi trazido perante o governador e ele era acusado de possuir uma cópia dos evangelhos. A pergunta do governador, do procônsul: de onde eles vieram? Perguntou o juiz, apontando para os livros, né, para os livros. Aí a pergunta é essa: você os trouxe de casa? Né? Leia a parte final do livro, né, o que ele fala. Né? Então, foi uma época de grande perseguição no século IV, né, na época de Diocleciano, né, que foi a última perseguição. Diocleciano passou mais de 10 anos, né, vasculhando o Império Romano, nas catacumbas, nas florestas, procurando os manuscritos, lançando na fogueira, uma perseguição muito violenta. Então, Diocleciano, durante 10 anos, tentou varrer o cristianismo do mapa, inclusive os livros sagrados, os pergaminhos, os papiros, né? Então, perdemos muitas cópias naquela época, né? Então, nesse caso, Diocleciano, o último dos imperadores, aí teve uma doença, teve que dividir o império dele em 4 governadores, chamado tetrarquia, né? Então, lá teve Constâncio, uma parte do império, Galério, né, que foi uma perseguição na época dele muito ferrenha, na parte oriental do Império Romano, de fala grega. Galério realmente foi terrível, né? Maximínio, aí foi passado também para outra, e depois passou para outra, né? E de uma delas tem um chamado general Constantino, que vai ser o grande Constantino Grande, né, o Máximo, né? E a gente vai falar sobre ele nessa parte da história do cristianismo de forma rápida, né? Como provocação nessa aula aqui que a gente está gravando aqui no canal Teologia Aprenda Mais, né? Então tá aqui a formação dos livros, significado de Bíblia, de cano, né? É só para falar da formação que a Bíblia teve nos 5 primeiros séculos
da era cristã, né, junto com os pais da igreja, que é um século muito importante para quem está fazendo o bacharel em teologia, para quem tem uma formação teológica. Eu costumo dizer, quem não tem conhecimento da história do cristianismo, da história da igreja, é realmente um teólogo incompleto, com todo respeito aos grandes magistrados, teólogos, etc., né, os decanos. Mas a Bíblia é a coleção de textos sagrados do cristianismo e judaísmo, é aquela visão que a gente tem, né, uma visão judaico-cristã, né, a questão do Antigo Testamento, judaísmo, né, mas também é o Antigo Testamento que tem por base, né, que dá base para o Novo Testamento, mas nós enxergamos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, na ótica do Novo. Os judeus olham para o Antigo Testamento, vamos dizer, na ótica do Talmud, tá? Então, mas é a nossa Bíblia. Jerônimo chamou a Bíblia aqui, né, de uma biblioteca de livros, né? Jerônimo viveu no século V, é um dos pais da igreja, um grande teólogo, pensador, estudou hebraico por mais de 20 anos, né? Lá na Palestina, montou um mosteiro. Na época que ele viveu em Roma, teve um bispo famoso chamado Damaso. Damaso pediu para Jerônimo confeccionar, trabalhar uma tradução da Bíblia. E essa Bíblia vai ser chamada Vulgata Latina, tá? Porque naquela época, cada comunidade, cada igreja tinha uma parte, uma coletânea de um livro da Bíblia, outro tinha outra parte, uma coletânea de um livro da Bíblia, tinha chamada Vetus Latina, né? Então, o Damaso, né, que na história alguém chama ele de Papa, pediu, né, para Jerônimo essa missão de traduzir uma Bíblia, né, para que pudesse apaziguar, colocar todo mundo em uma ideia coesa, né, vamos dizer uma ideia, um só pensamento relacionado à palavra de Deus. Então aparece a Vulgata Latina, tá? Então a Vulgata Latina de Jerônimo, ele passou 20 anos estudando hebraico, foi para a Palestina, trabalhou essas traduções lá, né, do hebraico para o latim, do grego para o latim, o Novo Testamento. Nos livros apócrifos, né, Tobias, Judite, Eclesiastes, Baruque, 1º Macabeu, 2º Macabeu, ele colocou no final da Bíblia dele, ele colocou como apêndice, e falou que aquele livro não era inspirado por Deus, não era reconhecido, tá, pelo o judaísmo, pelo, vamos dizer, a Tanakh, né, a Bíblia hebraica, que é esse acróstico, né, essa junção aí de Torá, né, que é o Pentateuco, 5 livros de Moisés, os Neviim, que são os profetas, e os Ketuvim, que são os escritos. Somando tudo, né, são os 24 livros, tá? Então, eles não têm os livros apócrifos, nem os acréscimos, o livro de Esther, e os demais livros de Daniel, etc, ok? Jerônimo chamava a Bíblia de quê? De uma biblioteca, com 2 repartições, Antigo e Novo Testamento. Outro cara que viveu, Jerônimo está na parte ocidental do Império Romano, para a Latina, tá? João Crisóstomo. João Crisóstomo vai chamar a Bíblia, né, via a Bíblia como uma coleção de pequenos livros, tá? João Crisóstomo que vai colocar essa palavra Bíblia. Olha só, a palavra Bíblia só aparece no 5º século da era cristã. Se você for olhar no conteúdo, no volume, não aparece a palavra Bíblia, não. O que pode aparecer no grego é a palavra biblion, que é traduzido para livros, né? Mas a palavra Biblia não tem no texto do Novo Testamento. Isso é para alguns críticos que falam, mas a palavra Trindade não tem na Bíblia. A mesma coisa, a palavra Bíblia não tem no volume da Bíblia Sagrada, ok? Então, são termos técnicos que, a partir de um conteúdo, a partir do texto, do capítulo, do contexto, se formam esses termos técnicos para tematizar. É mais essa questão que os pais, os teólogos, tá, dos 5 primeiros séculos da era cristã, fez para dar uma organizada, para que a igreja do século XXI tivesse um melhor entendimento didático da organização desses livros aí, ok? E só para dizer o seguinte, a Bíblia daquela época aqui, ela não tinha capítulo, ela não tinha versículo, ela não está toda em ordem como nós temos hoje. Tem aplicativo, tem tudo, né, de Bíblia, mas naquela época estava organizando. Capítulo só vai aparecer no século XIII, e versículo lá para o século XV, XVI, etc. Nem a Bíblia de Lutero possivelmente não tinha versículo, tá? Na época que foi inventado os versículos, tinha capítulos. Né? Então, isso aí foi uma evolução. Hoje nós temos uma Bíblia com capítulo, com versículo, bem organizada, Antigo Testamento, Novo Testamento. Quem inventou essa expressão Antigo Testamento? Foi Tertuliano, que começou primeiramente na história, depois passa por Orígenes. Aí Jerônimo, na Vulgata Latina, na parte ocidental do Império Romano, né, coloca Vetus Testamento, Antigo Testamento, Antiga Aliança, né, que Deus teve com o povo de Israel, e Novo Testamento. Tá? Mas no século II também, voltando um pouquinho atrás, na época quase paralelo, contemporânea a Tertuliano, teve um cara chamado Melitão, né,
o pastor, o bispo de Sardes. Ele chamou a parte dos livros dos judeus, que é o nosso Antigo Testamento, ele chamou Palaia Diateque, né? Palaia Diateque, que é a Antiga Aliança, que é o Antigo Testamento. O Novo Testamento ele chamou Kaine Diateque, Novo Testamento, isso é grego. Ele falou isso na parte oriental do Império Romano de fala grega, né? Ou então Império Romano Oriental de fala grega, ok? Mas tudo isso foi os pais da igreja, os teólogos, tá? Essa palavra pais, né, veio desde a época lá de Inácio, né, que Inácio falou que somente o bispo, o pastor, desempenha o papel de pai, né? E a igreja, de forma carinhosa, chamou seus pastores de pai. E daí que ficou esse nome, os pais da igreja, os padres da igreja, que é a palavra latina para papai, tá? Então é nesse sentido. Então os pais da igreja, os teólogos, os pastores daquela época, do século II até o século V, chamava a Bíblia Sagrada de divina literatura, né? Literatura porque ela tem toda uma estrutura, né, de cartas, de poesias e etc., né, como uma literatura. Você lê a Bíblia como uma literatura, mas ela é uma divina literatura, né, porque ela tem dupla autoria, divina e humana e divina, tá? Então nós temos toda uma estrutura de uma literatura aqui na Bíblia Sagrada. Outra questão aqui de cano, do grego cano, né, significa regra, medida, vem de régua de carpinteiro, né, vem lá do caule lá, da estrutura do papiros, né, que era bem comum no Egito, também na Síria, e etc. E depois no mundo grego, né, o mundo greco-romano, tem um sentido de regra de medida, né, que os pais vão usar. A gente fala que cano é o quê? Ó? O conjunto de livros considerado sagrado e autorizado pela a tradição religiosa. O que é cano? Cano pode significar lista ou coleção. É a coleção de livros reconhecido pela igreja cristã como divinamente inspirada por Deus. Isso é cano. Isso foi trabalhado pelos pais da igreja. Nós temos o cano do Antigo Testamento, falando dos 39 livros do Antigo Testamento. O cano do Novo Testamento são os 27 livros do Novo Testamento, tá? Então é isso aqui. Ó, o primeiro termo cano foi usado por Origem, né? Origem é muito aqui importante aqui devido a essa questão das terminologias. Nem tudo a gente concorda com os pais da igreja, mas aquilo que é positivo, que eles trabalharam no sentido universal da palavra, nós concordamos com ele. Outra questão aqui importante aqui, a história bíblica do primeiro século da era cristã. Olha só, o contexto, a expansão do cristianismo no Império Romano. Quando se fala do Império Romano no sentido oriental e ocidental. Oriental fala grega, né? Por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego. Por quê? A disseminação, a pregação do evangelho que os apóstolos fizeram foi na parte oriental do Império Romano. O Império Romano Oriental falava grego. A igreja de Corinto, a igreja de Atenas, a igreja de Tessalônica, etc., tudo grego, que está na parte oriental do Império Romano. Então, necessitou-se escrever em grego. E a Bíblia que eles usaram foi a Septuaginta, né? Que você for pegar, quando Mateus fala de virgem, ele pega essa palavra virgem, né, da Septuaginta. Tá? Se fosse no hebraico, seria a palavra almar, né? Almar dá o sentido de jovem, de recém-casada, de uma jovem virgem, né? Mas lá no grego, lá na Septuaginta, que foi a primeira tradução do hebraico para o grego no século III a.C., né? A pedido lá de Demétrio de Pálero, né, que era o bibliotecário da famosa Biblioteca de Alexandria, cidade portuária no Egito, desde a época da fundação de Alexandre, né? Mas o imperador lá da época era o chamado Ptolomeu Filadelfo. Então Demétrio, o bibliotecário, pediu uma lei dos judeus, né? Então o rei pediu lá 72 sábios, né? Porque foi 6 de cada tribo, 6 vezes 12 dá 72 sábios. É por isso que é chamada a versão dos 70, né? Redondando, o 70 ou 72, porque eles gastaram 70 dias para traduzir, olha lá, 70 dias para traduzir o Antigo Testamento. Ou então só a Torá. Para alguns ramos diz que é só a Torá, mas a gente pega todo o Antigo Testamento. A Septuaginta, né, que são 51 a 53 livros e etc, tá? Então é nesse contexto aí. Agora, voltado para a questão da Septuaginta, então eles terminaram em 72 dias, se diz, né, reza a lenda, que ela parecia, né, as cópias, as traduções, tudo parecida uma com a outra e etc, entende? Então, nesse caso aí, ela, né, vamos dizer, não quer dizer que teve essa questão de perfeição, porque tradução é uma questão tão difícil, cuidadosa, porque envolve gramática e a questão de formulação de dicionário e outras coisas afins, tá? Então, nesse contexto, né, a Septuaginta aparece
e os apóstolos usaram ela, né, para propagação do evangelho na parte oriental do Império Romano de fala grega, tá? Então, a boa citação que está no Novo Testamento é da Septuaginta, ok? Mas a pergunta é, tem os livros apócrifos na Septuaginta? Tem muitos pseudepígrafos, né, que está na Septuaginta, mas o que está lá não está como forma inspirada, está como apêndice, está como, vamos dizer, uma finalidade literária por causa da biblioteca, né? O bibliotecário queria que tivesse uma Bíblia lá, porque estava faltando uma Bíblia no meio dos livros. Então, foi isso que ele pediu, a intenção da época lá. Só para a gente voltar. Mas eu convido vocês para entrar lá no canal Teologia Aprenda Mais, vai lá na playlist e entra lá em Bibliologia, que tem mais de 12, né, vídeos gravados só sobre esse conteúdo de Bíblia, a gente aprofunda mais ainda. Isso aqui é só uma parte que a gente está falando de história do cristianismo, e eu queria deixar para vocês uma ciência, um conhecimento, informação, que nessa parte aqui dos 5 primeiros séculos, né, toda a confecção da Bíblia foi trabalhada em traduções, né, a questão dos arranjos, a questão da organização, foi nesse período, ok? Então, temos aqui os primeiros cristãos, aqui a carta de Paulo, 50 a 60, os evangelhos eu coloco de 50 a 60, coloquei 70, pode ser o evangelho joanino, 70, 80, até o ano 100, que é o Apocalipse, com a morte do último apóstolo, que é João. Temos a estrutura aqui, tá? Então, aqui nós temos aqui desafios, perseguições, heresia, necessidade de uniformidade doutrinária. Então, era preciso ter uma coesão no Antigo e Novo Testamento junto. A importância da formação das bases do Novo Testamento, importante para vocês, vai ficar o slide. Livros apócrifos e pseudepígrafos, tá? Livros apócrifos, textos religiosos não incluídos no cano bíblico oficial. Eram livros não inspirados, era livro usado, né, para cerimônias, né, secretas, tal, que eram grupos, né, sectários, etc., da época, chamado apócrifo, né, que são livros não inspirados, espúrios, que a gente for colocar na linguagem de hoje. Mas no sentido etimológico, são livros, né, que eram usados em reuniões secretas da época, ok? Outra questão aqui, a questão dos livros pseudepígrafos, textos atribuídos falsamente a autores bíblicos famosos. Exemplo aqui de Tomé. Tomé escreveu algum evangelho? A resposta é não. Esses livros aqui, apócrifos, eles saem do século II, né? Tem uns livros apócrifos, né, como o que está na Bíblia da Igreja Católica Apostólica Romana, que aparece Tobias, Judite, Eclesiástico, né? Eles foram escritos no período chamado intertestamentário, né? Do último livro do Malaquias ao início do Novo Testamento, que é o livro de Mateus, tá? Então, assim aparece aqui a Assunção de Moisés. Moisés é um cara famoso na história. Tem o livro de Enoque, né, que não foi o Enoque lá de Gênesis que escreveu, mas alguém que atribuiu, né, a esse personagem aqui fantástico, esse personagem muito famoso, mas é chamado pseudepígrafo, textos atribuídos falsamente a autores bíblicos famosos. Aqui, ó, a questão, a Tanakh, que é a Bíblia hebraica, que hoje fala o que é a Tanakh. Se você perguntar para os judeus, cadê o Antigo Testamento? Ele não vai dizer, porque ele não tem o Antigo Testamento como Antiga Aliança. Ele tem a Tanakh, né? A Bíblia hebraica dele, né? Que o acrônimo para a Torá, que é a lei, o Pentateuco, Neviim, Profeta, que é Tuvim, que é dessa maneira, Escritura, 3 partes principais, que são 24 livros no total. Tem os famosos, a reunião, a grande sinagoga na época de Esdras, no século V, a.C. Nós temos também o grande famoso sínodo, né, de Jamnia, né, que também aconteceu no século I, alguns falam que teve, outros falam que não teve, mas precisamente, possivelmente, pode ter tido, né, na organização desses livros aqui, que faltou entrar, né, está organizando o cano do Antigo Testamento. Estrutura 3 partes principais, daí a importância, o cano central do judaísmo. O que é o judaísmo? A religião oficial lá, né, religião de Israel, né, que foi transmitido por Deus a Moisés no Monte Sinai. Ok? Cristianismo não é judaísmo. Eu já falei em aulas passadas do cristianismo aqui, que o Império Romano pensava que era a mesma coisa, mas depois caiu em si e viu que não era a mesma coisa. O cristianismo é uma coisa, é uma religião, né, como as demais grandes religiões, são 10 grandes religiões no mundo. O cristianismo é independente. O livro sagrado é a Bíblia, tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, mas Cristo é a nossa chave central, é a nossa aliança, né, a nossa berite. Outra questão, traduções antigas. A tradução siríaca, né, primeira tradução da Bíblia para o siríaco no século II, muito importante ela, tá? Ela tem uma importância fantástica na formação. A gente fala assim, a igreja mais antiga é a igreja católica, não. Tem igreja lá da parte do Império Romano, né? A igreja persa, a igreja oriental, né? Vamos dizer, de Atenas, né? E tem
a igreja siríaca, aí que tem a chamada Peshita, né, é simples, tá, a palavra, né, é a Bíblia, né, dos etíopes, aí quer dizer que só o Novo Testamento deles teria mais de 35 livros, o Novo Testamento tem 27. Então temos a igreja antiga aqui, que é uma tradução do século II, tá? Então nós temos a Vulgata, tradução oficial da Bíblia para o latim, por Jerônimo, no século V, né, coloquei quase século V, já falei, a Hexapla de Origem, que é muito importante, textos bíblicos em 6 colunas, facilitando a comparação de tradução. Origem, que foi um grande teólogo, né, lá do terceiro século, já trabalhava essa questão de tradução também. Ele pegou 6 traduções, colocou, né, vamos dizer, tudo uma do lado do outro, que é aquela metodologia comparada às traduções em grego, em hebraico, né, para ver qual era uma boa tradução da época. Isso já se falava no século III, cara. Outras versões gregas aqui, temos a versão de Áquila, né, que era um judeu, tradução grega precisa, literal, baseada na Bíblia hebraica. A de Teodósio, tradução grega intermediária entre Áquila e a Septuaginta, tá? E de Símaco, tradução grega mais fluida, né, e interpretativa, tá? Que são muito importantes aqui junto aqui para mais uma correção da Septuaginta, né, do século III a.C. Outra questão aqui, o primeiro cara na história a tentar formar uma Bíblia, né, um cano do Novo Testamento, tal, a juntar esses livros, foi um cara chamado Marcião. Ele veio no ano 130, o ano 140, criou um cano, né, um grupo definido de livros, que ele considerava totalmente autoridade, tá? E rejeitou todos os outros livros. Olha o livro que ele colocava aqui, ó. Esse cano, essa coleção de livros, essa lista que ele tinha, era composto do Evangelho de Lucas, mas um evangelho dissecado. Marcião era um cristão gnóstico. O gnosticismo negava a corporeidade de Jesus, que Jesus nasceu, teve corpo, carne e osso, etc. Dizia que ele parecia como um fantasma, era uma visão docética, né? Que o docetismo nega a parte corpórea de Jesus, e Marcião nega essa parte corpórea, que Jesus veio em carne e tal. Então, no Evangelho de Lucas fala que somente que Jesus desceu do céu para a terra, mas muita parte que fala do judaísmo, fala dos judeus, fala do Deus maldoso do Antigo Testamento, que é o chamado demiurgo na visão dele, na visão do gnosticismo, ele fez um corte total. Então, ele só tinha esse livro aqui, ó, o Evangelho de Lucas mutilado, as 10 cartas de Paulo, né, também mutilado, sem as epístolas pastorais, né, e a carta aos Hebreus, tá certo? Então, ele trabalhava isso aqui. Alguns dizem que a carta circular, a carta aos Efésios, né, ela aparece com o nome Carta Laodiceia. Se você for pegar Colossenses capítulo 4, Paulo envia uma carta, né, que a igreja tinha que mandar para outras igrejas. E lá chama a carta à igreja de Laodiceia. Possivelmente poderia ser a carta aos Efésios, que era uma carta circular. Mandou para a igreja de Éfeso, mas todas as cidades satélites ali próximas de Éfeso, né, recebeu a carta. Ok? Outra questão aqui, Justino Mártir. No século II, nós temos aqui Marcião, uma ação. Agora a igreja conservadora vai ter outra reação contra esse herege, né? Vai começar agora a trabalhar traduções, entende? Vai trabalhar a organização desses livros. Você vê que a organização dos livros se deu por um herege. Agora a organização da igreja vai se posicionar e formar esses livros. Aqui Justino Mártir, né? O grande filósofo que se converteu à fé cristã, um dos pais da igreja, né? Justino Mártir, cujas obras abrangem o período de 145 a 166, 163, menciona as memórias dos apóstolos, que os cristãos chamavam de evangelhos, né, que era considerado em pé de igualdade com o Antigo Testamento. Então, ele já chamava essas memórias de evangelho. Então, já circulava os livros, né, os evangelhos, as cartas paulinas, naquela época, eles estavam organizando ela, ok? E a organização se deu o seguinte, né, que Paulo escreveu uma carta para a igreja de Corinto, a igreja de Corinto preservou essa carta, escreveu essa carta para as demais igrejas. E assim, aqueles que foram preservando essas cartas, e dali a gente vai o quê? Formulando o Novo Testamento, vai se organizando o Novo Testamento. Assim se deu o processo, né, de organização, de arranjo do Novo Testamento, dos livros sagrados que se deu na época lá, né? Então isso, mas eles foram escritos pelos apóstolos, não comunidade em volta dos apóstolos. As comunidades, as igrejas, o papel delas só foi para organizar. Pega esses livros, né, que elas receberam, e assim foi organizando e colocou alguns critérios, tá, para os livros apócrifos não entrar no meio. Temos aqui outra questão de Tarciano, no ano 160. Ele compôs um único evangelho, harmonizado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, aqui segue principalmente a cronologia de João, isso é chamado de
Diatessaron, né, que é chamado harmonia, através de 4, né, e formou-se o texto do evangelho oficial. Então, ele colocou tudo junto, né, os 4 evangelhos lá, para se ler, tal, naquela época. Hoje nós temos separado de forma didática, né, ainda que não está em ordem cronológica, mas de forma lógica e didática, a Bíblia está organizada. Então, Diatessaron foi para a igreja de que é a igreja siríaca, né? Tassiano é um aluno de Justiniano, um pai da igreja, né? Famoso. O Cânon de Irineu. Irineu foi um dos maiores teólogos do século II, já falei em alguns vídeos passados. No ano 160 incluía, né, os 4 evangelhos, já falo dos 4 evangelhos, o livro de Atos, as 12 cartas de Paulo, primeira Pedro, né? Primeira e segunda de João, Apocalipse, né? Excluiu o quê? Livros assim que ficou duvidosos, né? Judas, segundas Pedro, Tiago, Hebreus, João, terceira de João e Filemão, que são livros que eles estão analisando, né? O Apocalipse foi difícil para a igreja da parte oriental do Império Romano aceitar ele, porque se dizia que o livro de Apocalipse era agnóstico, mas a igreja do Ocidente recebeu ele, né? E está hoje na nossa Bíblia aqui, como claro, que foi Yohanan, João, o apóstolo, que escreveu. O Cânon de Orígenes, do ano Origem de Alexandria, 202, né? Classificou os livros canônicos em 3 grupos, tá? Olha só o que ele coloca aqui. Universalmente aceito os 4 evangelhos, Atos, 13 cartas de Paulo, coloca as 13 cartas de Paulo, primeira Pedro, primeira de João e Apocalipse. Aqueles sobre os quais havia disputa, né? Para Judas, segundas Pedro, Tiago, Hebreus, 2 e 3 de João, a carta de Barnabé, esse quase entrava, se você for pegar o manuscrito sinaítico, né? O código sinaítico, tudo aparece aqui a carta de Barnabé, não, o pastor de Hermas, desculpa ter a carta de Barnabé, o pastor de Hermas. A Didaquê é um livro que você hoje compra ele, né? Fora a parte, que era um livro de catequese, né? Ensinando o que era ceia, batismo, etc., os catecúmenos, né? Os candidatos ao batismo e orientações para a organização da igreja. Outra questão aqui, o Cânon de Muratori, né? Muratori, né? Ludovico Antônio Muratori. Foi um historiador romano que viveu no século XVIII, né? Ele morre em 1750, né? No século XVIII, que ele encontrou na biblioteca chamada Ambrosiana, né, alguns livros, né, que é, vamos dizer, o Novo Testamento, que eram os livros do ano 170, muito importante. É os livros mais antigos que nós temos. É uma resposta que nós temos de dizer, a Bíblia foi inventada por Constantino. Não, Constantino viveu no século IV. Esse livro do Novo Testamento é do século II, tá? Um dos mais antigos cânones, né, coleção de livros que nós temos no Novo Testamento, que lista os livros aceitos, né, do Novo Testamento aqui, ó. Importância, fornece uma visão inicial sobre a seleção de textos sagrados, cara. Muito importante. Então, fechando aqui, eu vou falar sobre um pouquinho o Muratori lá na frente um pouquinho. A mais antiga lista do Novo Testamento é do ano 367, depois de Cristo. É a 39ª carta pascual de Atanásio. Atanásio, né, o pai da ortodoxia, né, o anão negro, né, o grande bispo lá da cidade de Alexandria, aquele que enfrentou o arianismo até a 80 e poucos anos de idade e tudo mais, né? Então, essa lista aqui, ele lista aqui os 27 livros do Novo Testamento, cara, tá todos eles lá, tá? Então, é a nossa lista. Ele vai servir também, essa carta aqui, né, contendo os 27 livros do Novo Testamento, vai servir para, aqui, ó, em 397, o Concílio de Cartago, concordou com as igrejas orientais quanto à mesma lista de Atanásio. Vou aqui, os concílios de Hipona e Cartago e critério de aceitação desse livro do Novo Testamento. Por que for aceito? Concílio de Hipona, 393, depois de Cristo. Cartago, 397. Tem a figura de Santo Agostinho aqui. Nesse concílio de Cartago, né? De Cartago. Confirmaram os 27 livros do Novo Testamento, né? Tiveram algumas discussões, né? Debates sobre textos apócrifos, né? E autenticidade. Né? Inspirações divinas, reconhecimento de inspiração pelo Espírito Santo, o livro foi tudo analisado, é a Bíblia que você tem hoje aqui. Né? Outra questão, autoridade apostólica, conexão direta com os apóstolos. Então, o critério canônico era isso também, passando esses que eu já falei, né? O critério canônico principal era esse. Qual era o critério? O Novo Testamento tinha que ter sido escrito por um apóstolo, ou então, quem escreveu a sombra de um apóstolo, ou então, pela orientação de um apóstolo, vamos dizer, Lucas, escreveu a sombra de Paulo, ou escreveu na orientação de Paulo. Lucas escreveu, né, o Evangelho, o livro de Atos, tal. Marcos escreve a sombra de Pedro, né?
João Marcos, lá que nós temos o Evangelho Marcos. Então, ele recebeu a orientação de Pedro. A gente fala que Pedro não era muito bom de grego, segundo Eusébio de Cesareia, Marcos era um intérprete de Pedro, e etc, tal, né? Então, o Evangelho de Marcos praticamente é toda a homilia, todo o sermão de Pedro ali escrito, tá? Então, seria o Evangelho ao qual Pedro pregou e Marcos copiou lá a questão como amanuense, né? Até da carta Petrina, Marcos está lá. E Pedro chama até meu filho na fé, quando ele fala na primeira carta, segunda carta, ok? Então, isso aí, a gente chama o quê? Lucas era um varão apostólico, ele escreveu a sombra sobre a orientação de um apóstolo. Marcos também era um varão apostólico, que escreveu a sombra de um apóstolo, tá? Então, é um critério muito importante. Se fosse o Antigo Testamento, tem que ser escrito por um sacerdote, por um rei, ou por um profeta, né? Um homem de Deus da época. Aceitação universal. Então, todas as igrejas da época, né, tinham que ter recebido a carta aos Coríntios, mandou, vamos dizer, a carta aos Efésios, carta circular. Mandou para todas as igrejas da época lá e todos aceitaram. Pois essa carta foi escrita por Paulo, essa carta foi escrita por Pedro, Pedro andou com Jesus, essa carta foi escrita por João, as 3 cartas, o livro de Apocalipse, João, o que andou, que colocou lá na última ceia, né, a cabeça lá do lado de Jesus, né? O evangelho foi escrito por João. Então, universalmente, a igreja foi se organizando. Esse evangelho aqui, o evangelho de Tomé, né, foi escrito pelo Tomé? Não, é um livro apócrifo, gnóstico, né? Porque naquela época muitos gnósticos estavam se passando por apóstolos. Então foi necessário esse critério, tinha que ser escrito por um apóstolo. Quem é um apóstolo? Irineu aprendeu aos pés de Policarpo, Policarpo aprendeu aos pés do apóstolo João, o apóstolo João aprendeu aos pés do Senhor Jesus. E assim a gente fez, tá? Essa questão de sucessão para como resposta ao gnosticismo. O conteúdo ortodoxo, conformidade com a doutrina cristã. Outra questão aqui muito importante, pessoal, só para resumir, o contexto já está indo embora. Resumo: importância dos textos apócrifos e pseudepígrafos, e o processo de canonização, tá? Então, eles analisaram os apócrifos, pseudepígrafos, deixaram de lado, como Jerônimo colocou lá no final da Bíblia dele, como ateis, mas não inspirados, né? A gente fala apócrifo, que não é inspirado, é falso, etc, tal. Assim, se for para olhar a questão da história dos Macabeus, a gente olha, analisa, tal, mas ali tem muitos erros cronológicos, erros também de texto, etc. A Bíblia não. Pode termos a questão de, como Santo Agostinho falou, pode ser tradução mal feita do original, a tradução mal feita do original, erro do copista, ou eu que não consigo entender. É a fala de Agostinho, tá? Então, temos todos esses critérios que foram colocados nos concílios. O concílio de Hipona e Cartago, a gente chama assim as decisões conciliares. Elas são muito importantes para nós hoje, tá? As decisões conciliares. É que é muito importante na história. Ok? Então, assim, ó, a história das estruturas sagradas como um reflexo da evolução religiosa e cultural. Então, aqui, ó, eu coloquei essa parte aqui, tá bem pequena, mas aqui no ano 100, diferentes partes do Novo Testamento, né, foram escritas nesse período, mas não foram compiladas, definidas como escritura, tá? Por isso que aparece Bíblia, escritura, mas isso é tudo a palavra de Deus, né? Exceto livros apócrifos e pseudepígrafos, ok? Então, aqui tem aqui no texto aqui, né, e a igreja foi selecionando. Nós recebemos aqui figuras como Policarpo, né, que conheceu o apóstolo João. Então, ele diz em alguns escritos dele que ele conheceu os originais, os autógrafos. O que são os autógrafos, pessoal? São aqueles que saíram lá da pena, lá de Paulo, de João. Então, Policarpo viu eles ainda. Nós não temos eles hoje. Nós temos cópia das cópias das cópias das cópias, que nós chamamos apócrifo, né? Apógrafos, que significa cópias da cópia das cópias, né? Apógrafos, e não apócrifos, apógrafos. Inácio escreveu 7 cartas, né, que é um dos pais, né, Inácio de Antioquia, o bispo, né, de Antioquia, escreveu 7 cartas. Tem citações desses evangelhos, tá, muito importante. Os evangelhos são citados aqui nas cartas de Paulo, de Inácio, que conheceu Paulo, Pedro, né. Então, isso aqui já circulava, né, os evangelhos. As cartas de Paulo são primeiro do que os evangelhos, mas, todavia, né, Paulo recebeu a orientação do Espírito Santo. No ano 200, o Novo Testamento é utilizado na igreja, né, em Roma. O cano muratório, já falei, né, que tem aqui, ó, os 4 evangelhos no cano muratório, tem o livro de Atos, tem as cartas de Paulo, né, são as 13 cartas de Paulo que aparecem aqui, até Filemão, Tiago. Nós temos aqui a questão de Judas, Apocalipse de João, né,
Apocalipse de João, até aparece Apocalipse de Pedro, tem até Apocalipse de Paulo, Atos de Paulo e Tecla, né? E se a gente fosse colocar o todo, nosso Novo Testamento, seria mais ou menos de 35, como a Bíblia etíope, né? Até 45 livros, só no Novo Testamento. Seria uma Bíblia de quase 90 livros, pegando Antigo e Novo Testamento, né? Tudo junto. Mas se não tiver esses critérios, né? Os critérios canônicos, né, que nós falamos, escrito por um apóstolo, universalmente aceito, tem que ter coesão com o Antigo Testamento, então nós teremos muitos livros. Mas a lista de livros mais antiga que nós temos é do ano 200, do ano 170, a lista de Muratório, tá? Merece mais você estar aprofundando nessa questão desses manuscritos antigos. Outra questão aqui, do ano 250, o Novo Testamento utilizado por Orígenes, que é toda aquela estrutura dos livros aceitos, não aceitos. Então, no ano 300, aqui nós temos o Novo Testamento utilizado por Eusébio de Cesareia, ele cita no livro dele, a história eclesiástica, né, de Eusébio de Cesareia, ele cita lá, muito importante, que tem praticamente já todos os 27 livros, alguns livros duvidosos, ele praticamente pega de Orígenes nessa citação, porque a teologia de Eusébio de Cesareia é a de Orígenes, né? Ele era fanzaço de Orígenes, né, o pensamento, a ideia, né? Então, é voltado no pensamento de Orígenes aqui, toda a estrutura do cano do Novo Testamento. Mas lembra da carta pascual de Atanásio, que era uma carta festiva, que toda na época de Páscoa se escreveu essa carta. Aí de lá se lista o nosso Novo Testamento, os 27 livros. Aqui no ano 400, o Novo Testamento estabelecido para o Ocidente, para o Concílio de Cartago, né, em 397, o Concílio de Hipona, 393, que eu falei no slide passado, que já está listando todos os livros. E tem aqui a questão dos livros excluídos aqui, que não entrou no Novo Testamento, que os concílios, as decisões conciliares, tanto de Cartago e de Hipona, no século IV, que foram excluídos o pastor de Hermas, a Epístola de Barnabé, o Evangelho aos Hebreus, né, que se dizia que poderia ser o Evangelho de Mateus escrito em hebraico, depois traduziu para o grego, não. A arqueologia, hoje nós temos mais de 5.800 e pouco livros do Antigo Testamento, de Mateus é só em grego, nenhum sequer em hebraico, né? Se falou que apareceu um livro de Mateus em hebraico lá, da Idade Média, a questão também de Eusébio de Cesareia citou Papias, né, do século II, tal, que conheceu o apóstolo João, foi bispo de Hierápolis, que citava que Mateus escreveu em hebraico, depois traduziu em hebraico, aramaico, traduziu para o grego, isso tem na citação de Eusébio, mas nós não temos muita, vamos dizer, cientificamente, historicamente, ou então dentro da arqueologia, né, que de fato isso é verdade, porque nós temos mais em grego, tá? Então, a preservação em toda a questão do nosso Novo Testamento. Então, fica para vocês o slide, mas eu quero dizer para vocês, né, aquele filme Código da Vinci, né, de Dan Brown, que falava que todos os livros, Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, que Jesus beijar na boca de Maria Madalena, poxa, aquilo é gnóstico. São os evangelhos da lacuna, né, para preencher o espaço lá, que muitas vezes fica assim nos evangelhos. Você vê que a Bíblia, cara, não é uma enciclopédia. Enciclopédia tem história, tem tudo mais. É um livro básico de religião, para alimentar a nossa fé. E tem as bases também históricas, claro, né? Mas, assim, e outros detalhes, claro que a gente não vai ter, né? Então, tudo bem, pega esse livro só para dar uma olhada historicamente, para pesquisar, analisar alguma coisa. Mas não é para público de igreja, para público, né? Para pregação, para embolar tudo que fica ruim, né? Então, tá aí. Então, nós temos aqui na época dos bispos, nós temos Inácio falando que o tríplice ministério, né? Que tinha um bispo, o presbítero e o diácono, é a forma de governo da igreja antiga, que Inácio coloca nas 7 cartas dele, tá? Tem um chamado trono episcopal, onde que o bispo senta, né, como maioral, como tipo um pastor presidente de campo, né? Aí tem um presbítero, pastor auxiliar, né, os pastores também de ensino, etc, tal, e o diácono, tá? Se você for pegar a carta também agora fugiu o nome do cara, rapaz, de um dos pais da igreja, que foi até acompanhante de Paulo, né, que ele escreveu Clemente de Roma. Tem um Clemente de Roma e o Clemente de Alexandria. Clemente de Roma do século II, ele lista que a igreja poderia ser governada só por um ministro, né, por um presbítero, um bispo. Inácio não, Inácio coloca, né, que tem que ser governado esse tríplice ministério, bispo, presbítero e diácono, né, mas o trono episcopal, né, o episcopo, né, que é o supervisor maior, seria o bispo. Bispo significa, né, supervisor. Presbítero vem da palavra ancião, né, poderia ser um jovem com experiência, uma pessoa de idade. O diácono é aquele que trabalha no serviço, né, social da igreja, né. Então tem todo o processo aí, pecados imperdoáveis na época, né,
Quais são eles aqui? Ó, a questão de imoralidade sexual, que é a questão da porneia, homicídio, negação da fé, que é a apostasia, né? Então, quer dizer, esses pecados eram considerados perdoáveis por Deus, mas nunca pela igreja, né? Porque, de fato, se um cara adulterar, segundo casamento, recasamento, pecados imorais, homicídio, ou negação da fé, que é o chamado apostasia, a igreja realmente estava perdido para sempre, tá? Então, esses pecados têm que ser analisados na igreja, né? Que realmente você não exclui a pessoa por completa, etc. Se blasfemou, isso é ele com Deus. Se apostasia também, se é questão de tempo para analisar se de fato ele se apostatou ou não. Se voltar, ele não se apostatou, tá? Tem que analisar esse pensamento aqui, ó. Mas teve um cara que falou que a igreja é como a Arca de Noé, que foi Calixto, né, no ano 217, século 3, tá? Então, nela habita, na arca, habitou animais puros, quantos impuros. Mas tinha um cara que veio no século III, chamado Novaciano, a igreja de Novato, né, que já teve essa questão, né, porque muitas pessoas, diante das perseguições romanas, as perseguições que vinham, era tão pesada que nem todo mundo aguentava a perseguição. E de lá algumas negavam Jesus. Então, diante do procônsul, elas negavam, elas saíam, recebiam uma carta chamada libelo, liberdade e tal, poderia ter uma vida socialmente aceita agora, mas aí elas queriam voltar para a igreja. Quando voltava para a igreja, aí tinha outro critério, né? Agora, poxa, o cara negou, como é que é? Fulano de tal passou, foi torturado, mas não negou Jesus, né? Ele morreu. Mas outro fulano que não morreu, não sei o porquê, tal, mas está na igreja, mas está tudo arrebentado, as costas mutiladas, né? Todo cadavérico, mas está aqui arrastando, mas não negou Jesus. E o fulano negou a Jesus, está aí que esse é a porta. Como é que a gente vai fazer com essa pessoa? Algumas igrejas trataram, né? Alguns teólogos da época pensaram, não, vamos tentar receber. Aí tem aquela visão lá de Cipriano, só existe salvação dentro da igreja católica, mas católica não tem um sentido de Vaticano hoje, né, que pega isso a partir do Concílio Tridentino de 1545. Igreja católica é universal, que está todo o contexto de mundo, né? Então, nesse sentido. Então, nesse sentido, a igreja só há salvação dentro da igreja. Aí, se for a questão de pessoas simples, tem como tratar, voltar novamente para ser membros e tal. Mas se for bispo, autoridade, pastores, aí, pecou, tá rodado, tá perdido. Tem isso aí. Mas Calixto fala, não, é como a Arca de Noé, todo mundo recebe. Na época agora, saindo de Novato, na época de Santo Agostinho, teve outra questão, o chamado, a igreja donatista, que o pastor dela chamava Donato, né, que viveu na época, foi contemporâneo de Santo Agostinho. Agostinho tratava a igreja como um hospital, que tem vários doentes, etc. Tal. E Novato não. Novato, aquelas pessoas que vieram lá da perseguição de Diocleciano, né, os chamados traditos, né, traidores, aqueles que pecaram, se apostataram, então eles não tinham mais parte na igreja. Pecou, acabou, tal, está excluído, está rodado, né? Assim, verticalmente com Deus, não poderia alcançar perdão, porque Deus conhece o coração do cara. Mas com relação ao sentido horizontal com a igreja, aí já teria um problema agora para ser analisado, para se voltar a ser membro. Agostinho já veio de maneira diferente, que cada caso é um caso, tem que ser examinado, analisado, à luz da Sagrada Escritura, para tentar voltar novamente essa pessoa para dentro da igreja. É um caso para se pensar, tá? Então é isso aí. Então teve essas questões de pecado grave. Não é essa questão de igreja hoje aí que pastor aceita, permite, igrejas liberais que deixa fazer tudo, né, jovem, ter fornicação e etc. Não vou falar essas igrejas ditas liberais que são ditas igrejolas, né, e não igrejas verdadeiramente cristãs, né, que tem a Bíblia Sagrada como nosso único manual de regra santa, tá certo? Então esse é o nascimento do santo. Naquela época se trabalhava a questão de se comemorar, né, a data de um santo, a data de alguém que foi martirizado, né, e então até sai aquela conversa do século II, o martírio, né, como discipulado. A mãe de Orígenes, no século III, escondeu a roupa de Orígenes para Orígenes não sair na doida, para ser martirizado na perseguição, né, que teve na época lá, que até o pai dele, Leônidas, foi pego e foi martirizado na época, né, foi morto, né, na perseguição romana. E a mãe dele, de origem, né, teve que guardar a roupa para um moleque não ser morto. Foi até bom, né, que ele morreu, quando ele veio ser morto, foi na perseguição de Décio, né, ele foi torturado e morreu, origem, que eu estou falando, tá? Então, o nome dos mártires era cuidadosamente preservado nos registros das igrejas. Seus aniversários de vida eterna eram celebrados por celebrações anuais em seus túmulos, tá? Então, isso a igreja medieval vai se perdendo, vai perdendo a visão cristã, e vai surgindo essa oração pelos mortos, pelos santos, oração de sétimo dia, e etc., colocar vela, e aquelas coisas que vai trazendo de outras culturas, que a Bíblia Sagrada não fala disso.
E não são doutrinas, tá? São dogmas aí que basearam em tradições, que nós não concordamos. Naquela época, para se batizar, pessoal, demorava muito tempo, né? Eram chamados catecúmenos, né? Então, o catecúmeno é um candidato ao batismo. O batismo, o livro de Daquê fala que o batismo tinha um batismo clínico, o cara não tinha condição, porque estava quase morrendo. O fato de Constantino, em 337, ele foi batizado no leito de morte, né? É o batismo clínico, o cara não tinha condição. Se tiver água, tem que ser água corrente, mergulhar. Se não tiver água ali, pega um pouquinho de água, joga na cabeça dele, efusão e etc., dependendo do que está no local. Mas o batismo é por imersão, mergulhar o cara dentro d'água, né? E tem toda a estrutura no Novo Testamento. É trinitariano, a fórmula. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja do Novaciano, né? É a questão do passado aí e tal, né? Dos pecados graves, que não se aceitava dentro da igreja mais. Enfrentou forte oposição de outro presbítero chamado Cornélio, segundo o qual o bispo podia perdoar até mesmo pecados graves. A igreja dividiu-os, passando a apunhar seu futuro, né, que é que vai da igreja de Donato. Né? Novaciano considerava a igreja uma sociedade santa. A nossa opinião é defendida por Cornélio, via a igreja como uma escola para pecadores, tá? Igreja de santo, que realmente o cara pecou, não pode pecar. Se pecar, mas todo mundo é pecador, no sentido que diz que não tem pecado, está pecando. Mas os pecados aqui são aqueles pecados graves. A porneia, a apostasia, né? Mas cada caso é um caso, tem que ser estudado, analisado à luz da Bíblia, para não jogar ninguém no inferno. Uma coisa que nem Deus está fazendo, a gente está fazendo. O capítulo 8 aqui do livro, a gente coloca assim, dos apóstolos a intelectuais, os alexandrinos, tá? Pessoal, na igreja de Alexandria, nós tivemos grandes homens, né? Que foi Clemente de Alexandria, né? Que foi o sucessor lá de Filo, né? Que era um judeu, que fundou a escola catequética de Alexandria. Lá tinha chamada escola, né? Escola alegórica, né? De se espiritualizar o texto, né? De procurar cabelo em cabeça de ovo. Foi muito influenciada pelo platonismo, pelo neoplatonismo de Plotino, né, que tinha visão. Então, passou grandes nomes, como Clemente, depois para Orígenes, né, e assim foi. Nós temos grandes nomes aqui, como Jerônimo, né, mais conhecido por sua tradução da Bíblia, a Vulgata Latina, né, se diz que ele teve aqui a questão aqui de um sonho, né, quando ainda era um novato na fé, né, de abnegação, ele adoeceu durante uma quaresma e teve um pesadelo, né, aí Jesus apareceu para ele e falou o seguinte, ele sonhou que estava em pé dentro do tribunal divino, e de algum lugar uma voz, né, forte, aterrorizante, brandou, você, Jerônimo, é ciceroniano, né, e não cristão, então você lê Cícero, que é uma filosofia, né, Cícero é um grande filósofo do século II a.C., né, que traduzia as obras de Platão, né, a Politeia colocou o nome República, que chegou até o nosso tempo. Então, ele gostava muito de ler Cícero, né, Agostinho, né, leu as obras de Cícero, né, e muitas outras obras do passado, que Cícero era muito, né, um grande intelectual, um grande filósofo, né, das traduções, e etc., um grande político. Né, então, aí, Jerônimo teve um tempo que ele voltou a ler, depois de sonho, começou a ler a Cícero e tal, e alguém perguntou, e aí, mas e o teu sonho? Eu falei, não vamos dar muita razão para sonho e tudo mais. Aí ele procurava ler mais a Bíblia, né, e um pouco menos Cícero, para compensar, para não ter um pesadelo. Mas isso aí, é claro que a gente tem que fazer uma seleção. Ler Harry Potter, né, vamos ler mais a Bíblia, é claro. Mas ler no sentido apologético, de defesa, ou então contrapondo algum jovem que está amarrado em alguma obra literária aí, né? Que precisa ler, mas a Bíblia tem que ter mais fundamento e base. Um pastor para os filósofos, né? Nós temos a reputação de Panteno, que foi um dos sucessores também lá na igreja de Alexandre, na escola catequética. Foi Panteno, depois foi Clemente, assim, Filo de Alexandria, que é o judeu, contemporâneo de Paulo, né? Aí depois temos a figura de Panteno. Panteno foi o diretor, né, o representante na escola ali, né, o qual permaneceu, atribuiu a Clemente de Alexandria, o qual permaneceu por 20 anos, primeiro como pupilo de Panteno, depois como seu sucessor liderar na escola catequética de Alexandria, tá? Primeiro Panteno. E diz a história que Tomé, o discípulo de Jesus, fundou uma igreja lá na Índia, e depois teve, nessa época do século III, outro segundo missionário, foi Panteno, que foi para lá. Se você olhar na internet, tem uma igreja lá na Índia, né, igreja cristã, que foi fundada por Tomé, tá? Então, nessa aqui, nos grandes sábios lá de Alexandria, temos aí Panteno, temos Clemente de Alexandria, tem Clemente de Alexandria e Clemente de Roma. Clemente de Roma, século II, Clemente de Alexandria, século III. Um grande pensador, tá? Que se converteu à fé cristã.
Tá? Clemente é o primeiro erudito cristão, era versado não apenas na Sagrada Escritura, mas também no conhecimento da época, incluía a filosofia grega, a literatura clássica. Tá? Então, é um intelectual que se converteu à fé cristã e se tornou um grande apologista. Né? E ele tem uma fala assim, que ele coloca, né? Assim como Deus educou os gregos através da filosofia, Deus educou os hebreus através da lei do Antigo Testamento. Muito bom, importante, tá? Então, ele vai ser professor de quem? De Orígenes, é a sede da verdade, né? O Orígenes aqui, um pouco depois, né, da virada do século III, uma perseguição contra os cristãos, né, eclodiu em Alexandria, né? Clemente foi obrigado a fugir da cidade, mas, conforme aprendera com Platão, né, a necessidade é a mãe da invenção, é a necessidade, né? A necessidade, vamos falar a palavra certa, necessidade é a mãe da invenção. Está aqui, né? A mãe da invenção, muito bom a frase de Platão. Aí nós temos aqui, ele entregou a liderança da escola a um rapaz de 18 anos chamado extraordinariamente talentoso, né? Aqui, Orígenes, uma figura, né? Que diz os grandes, as pinturas da época lá, possivelmente podia ser assim ou não. Aí temos Cipriano, né? Que foi o pastor lá da igreja lá africana, quase depois de Tertuliano. Tá? Orígenes foi o primeiro na história do cristianismo a empregar o termo teologia no contexto cristão, como a sublimidade e a majestade da teologia. Né? Isso aparece no livro Contra Celso. Quem era Celso? Celso era um filósofo que dizia que Jesus foi aprender magia no Egito. Aí, por isso que Orígenes, como apologista, vai escrever Contra Celso. E tem a fala de Celso, que é esse grande filósofo lá do século III, falava assim, os cristãos, não faça pergunta, somente creia, né? Um bando de alienados, era tipo uma fala dele. E Orígenes vai escrever Contra Celso. Você vê que o Orígenes aqui que vai, né? Porque a palavra teologia, no seio cristão, né? Que a palavra teologia aparece nas obras de Platão, aparece nas obras de Aristóteles, né? Se a gente for pegar nas obras gregas da mitologia, Homero, né? Aparece como um teólogo que escreve sobre mitologia, sobre os deuses, né? Hesíodo também, que escreve sobre os deuses, né, a questão da origem dos deuses, origem, né, da divindade, do panteão grego, tal. Então, ele é chamado também de teólogo, tá? Então, se você for pegar a filosofia dos estoicos, também vai dizer também, vamos dizer, tem 3 tipos de teologia. Tem a teologia política, a teologia mítica, né? A teologia mítica, a teologia política, a teologia mítica, né, e a teologia racional, alguma coisa assim. Então, até do século II, III, ficou aquela frase de Tertuliano também, o que Jerusalém tem a ver com Atenas, a Meca, não sei o que e tal, né? E o que tem uma tem a ver com o outro. Olha que Tertuliano é um filósofo, é um advogado, né? Tem que ler o que ele quer dizer lá no contexto. Então, quer dizer, aquela questão assim que uns que aceitavam fé e razão, cada um tinha o seu conhecimento, etc. Mas a origem traz para o seio da cristandade que teologia tem um sentido positivo, à luz da Bíblia Sagrada, que é o estudo, uma ideia sobre Deus, etc. Nós estudamos Deus a partir da revelação das Escrituras, revelação geral, revelação especial, que deixa isso para a teologia sistemática. Mas ele olha de forma positiva aqui, a sublimidade e a majestade da teologia. Ele é o primeiro na história, pessoal, a escrever aqui, foi o primeiro a produzir uma teologia sistemática na história do cristianismo. Essa obra magna está dividida em 4 livros, tá? O que ele coloca aqui, né? A parte aqui do primeiro tomo dele. Uma sobre Deus, a segunda parte da teologia sistemática dele, né? Sobre o mundo, a terceira, a liberdade humana, e a quarta sobre a bibliologia, a doutrina das escrituras, a escritura sagrada. É o primeiro na história, Orígenes, tá? Outra questão também, a época do Império Romano, do cristão, do 312 ao ano 590, né, que vai ser o último pai da igreja, que seria Gregório Magno, ok? Então, o imperador Constantino é uma das principais figuras da história cristã. Após a sua conversão, o cristianismo logo passou do isolamento das catacumbas ao prestígio dos palácios, né? Então, quer dizer, teve a questão lá de Diocleciano dividir o império em 4 reis, como eu já falei na parte do slide aqui, né? Foi a questão chamada a tetrarquia, né, em 4 poderes, e Constantino aparece aqui junto com o pai dele, pegando uma parte desses 4 impérios, tá? Tem uma figura aqui de Constantino, que é um busto dele, que tem aqui o Cristo Pantocrator, né, do lado dele aqui, tá? Se a gente for pegar assim, a época da história do cristianismo, a gente poderia trabalhar aqui, ó. Tem Antão, que vai ser um eremita, um monge,
o Concílio de Nicéia, no ano 325, Atanásio, que vamos colocar nessa época aí do Concílio de Nicéia, vai até um pouquinho já quase no finalzinho do século IV, Basílio, né, que é do século IV, Basílio que vai escrever uma obra sobre pneumatologia, a primeira doutrina do Espírito Santo, Ambrósio, que é o grande mestre da Igreja do Norte da Itália, né, que vai ser o mestre de Agostinho, Jerônimo, né, o tradutor da Vulgata Latina, eu já falei sobre ele, Agostinho, que é o grande gigante, que vai escrever, praticamente vai cristianizar as obras de Platão, né, e vai trabalhar toda a estrutura da Bíblia, etc., que é muito importante para a história, tanto a história da filosofia como para a própria história do cristianismo, tá? Concordamos com ele em muitas coisas, mas trabalhamos também Santo Agostinho na visão lá de Lutero, de Calvino, os reformadores, né, questão da predestinação, da eleição. O Concílio de Calcedônia, pessoal, vou falar para vocês de forma rápida, 451, trata das duas naturezas, de Bento, né, de Nus, né, que é a questão dos beneditinos, a questão dos mosteiros, Gregório Magno, né, que vai aparecer no ano 590, que vai ser já assim no século VI, que vai ser o último dos pais da igreja, que é o chamado Grande Papa, a Convenção de Constantino, né, que se dá no ano 312, né, mas ele só se batiza no leito de morte, em 337, na morte dele. Teodósio, né, que vai ser o imperador depois, lá no ano 380, vai fazer Constantino da liberdade de culto. Teodósio faz do cristianismo a religião oficial do Império Romano, que vai ser a religião estatal, tá? Então, a linhagem aqui de Roma. Nós temos a queda de Roma no ano 475, invasão de Bárbaro, que eu vou entrar mais na Idade Média, o segundo vai ser no nosso módulo que a gente vai trabalhar, né? E temos aqui o batismo de Clovis. Clovis é um imperador que vai se converter à fé cristã, diante da esposa dele chamada Clotilde. Então, a religião do rei é a religião do povo. O rei se convertendo, o povo se torna o católico ou protestante, dependendo disso. Nós temos o chamado Justiniano, né, que vai ser o construtor da igreja Hagia Sofia, a igreja de Santa Sofia, né, na parte do Império Romano Oriental, tá? E nós temos aí Gregório Magno, ok? Outra questão aqui, na época de Constantino, ele pega a sede do governo que estava em Roma e leva lá para a cidade que ele vai colocar o nome, praticamente o nome dele, que é Constantinopla, em homenagem a ele, tá? E vai construir. Então, a sede do governo agora não é mais Roma. Constantino tira a sede do governo de Roma e leva para Constantinopla. Então, de direito, Justiniano, né, é o sucessor de Constantino. Então, vai ter essa briga agora entre Oriente e o Ocidente. Teodósio, em termos administrativos, ele que vai dividir em Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental. Isso vai ser a divisão no ano 393, 94, né, no século IV, com Teodósio. Tá? Em 385 ou 380, Teodósio faz do cristianismo a religião oficial do Império Romano. 380, lá no Concílio de Constantinopla, onde que vai decidir a doutrina da Trindade, a doutrina do Espírito Santo, homoúsios, né, da mesma substância do Pai. Tá? Então, esse aqui que é uma estrutura geral, a época do Império Romano, que a gente vai estudar de forma aqui rápida, o tempo já está indo embora, o vídeo não pode ficar muito grande. Né? Então, nós temos aqui, ó, da renúncia do cetro à conversão do império, ok? Então, a menos que um turista manifestasse algum interesse especial por história ou escultura, que visitava Roma atualmente espanta com o tamanho do arco do triunfo de Constantino, tá? Isso está em Roma, para quem vai visitar lá, né? O chamado aqui, porém, quando para ler o guia de viagem com atenção, reconhece as palavras latinas no topo do arco, louvando o imperador César Flávio Constantino o Grande, né? Que é a palavra magno. A palavra magno significa o grande em grego. Por uma vitória impressionante sobre o inimigo da sua tropa, né? Que ele vai lutar. Então, nós temos aqui Constantino, nós temos o chamado Lábaro, né? Que é uma questão que, né? Com esse sinal vencerás, é a visão que ele tem, o sonho, né? Que ele tem, que Cristo aparece, manifesta para ele. Então, ele tem essa visão desse Lábaro aí, né? Que é uma palavra, um delta, tal, grego, né? Aqui você pode ver o seguinte, tem uma linha aqui rápido. Um frisol na lateral do arco, voltada para a cidade, mostrando o inimigo. Um César rival chamado Magêncio, né, que eu coloquei aqui, mas o nome dele é Magêncio, né, e suas tropas caindo na ponte Milvio, do rio Tibre. Lá na Ásia, né, tem um rio chamado Tigre, né, na parte do continente europeu, o rio é chamado Tibre, e não Tigre. Tigre é
na Ásia Menor, na Ásia. E Tibre é no continente europeu. Tá? O nome da ponte é Ponte Milvio, né, que atravessava lá. A batalha entre Constantino e Magêncio, né, foi nas margens do rio Tibre. Tá? O que vai acontecer, pessoal? Eles eram as vítimas abatidas, sanguentadas, o vitorioso Constantino. Né? Então, coloca aqui a batalha que a gente coloca, né, toda essa estrutura aqui, ó, o rio Tibre, né, a batalha da Ponte Milvio, né, então quer dizer, a tropa de Magêncio, né, era muito maior do que a tropa de Constantino, mas Constantino teve aquela visão, né, que com esse sinal vencerás, ele botou, colocou o exército dele em ordem, e lá no escudo colocou uma cruz, né, colocou aquele sinal, com esse sinal vencerás, uma cruz de Cristo, está representando Cristo e tudo mais. E o que aconteceu? O exército dele era menor, mas ele confiou que Cristo ia dar essa vitória. Uma coisa que ele falou, isso até no leito de morte dele, que Cristo deu a vitória para ele. Né? Então, quando ele partiu lá para lutar contra Magêncio, quando vai passando na Ponte Milvio, né, junto com o exército tão muito naquele enxame de gente e tal, quando passa em cima da ponte, a ponte quebra devido à questão do peso. Mas claro que é a mão do Todo-Poderoso que muda a história, muda os tempos, muda as estações, que é Cristo, né, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, grande imperador, Quírios, por excelência, estava na frente dessa batalha, claro, né, ele muda as histórias. Ele destrói rei, império, desfaz, ele que é o grande rei de todo o tempo que destrói. Ele é Deus, claro, soberano e poderoso, é o Cristo Pantocrator, né? Então Magêncio passa em cima da ponte, a ponte quebra e eles caem no rio Tibre e Magêncio morre afogado. Forever neve para ele, né? E Constantino vence a batalha. Mas incrível, cara, onde que Constantino pisa o pé com o exército, o povo já estava com medo já de Constantino, devido à questão, né, do símbolo que ele tinha nos escudos, com o exército, que ele tinha feito com Magêncio, né, que Magêncio tinha morrido, e os deuses, Deus estava por lado de Constantino, tal. Então é isso aqui, ó. Aí depois ele vai ter batalha com quem? Com Galério, no ano 306 ao 311, ele rebenta Galério. O exército de Galério já estava com medo. Galério foi muito ruim e realmente não via o cristianismo com os olhos, né, de simpatia e tudo mais. Ele detonou o exército de Galério. De Valeriano também, no ano 306 ao ano 307, Constantino venceu. O Magêncio está aqui do ano 306 a 312, isso aqui dá na época do Edito de Milão, que Constantino vai dar liberdade de culto para o cristianismo, liberdade de culto, tolerância religiosa. Aí vem o quê? O Maximiano, 306, 308, ele detona. Licínio, que é o cunhado dele, né? Licínio Constantino vai lutar contra o cunhado chamado Licínio e detona o exército de Licínio junto com ele, né? Morre todo mundo. 308 a 324. O Maximino, né, no século II, né? Ele do 310 a 313. Valeriano, Valente, 316, 317. E o último é de 324, fechando com Licínio, né? O Martiniano. Então, são esses rivais de Constantino, que todos eles já estavam temendo, né, o exército de Constantino e o próprio Constantino, o Grande, né, o Magno. Né? Então, esse Constantino que você pode aprofundar. Eusébio de Cesareia, historiador cristão, né, que é o biógrafo de Constantino, comparou a destruição de Magêncio no Tibre a Faraó no Mar Vermelho. Olha só o que ele escreve, por isso ele é biógrafo. Né? Ele vai ver Constantino como um grande guerreiro, um Moisés, né? Muitos contemporâneos reconheceram que a conversão de Constantino ao cristianismo e sua vitória sobre os inimigos foram inspiradas pelo divino, claro. Deus estava na frente. Assimilaram a um divisor de água na história, claro, que isso é 312. O cristianismo perseguido vem até a igreja perseguida, o cristianismo perseguido, em 312. De 312 agora vem a igreja imperial, tá? A igreja imperial que vai vir pela frente, tá? Constantino revolucionou a posição do cristianismo em todos os aspectos. Primeiramente, como já foi dito, ele, Licínio, porque ele estava com Licínio estava do lado dele, na luta contra Magêncio, em 312, estabeleceu completamente a liberdade religiosa, né? A tolerância religiosa, deu liberdade de culto, que proporcionou igualdade de direito a todas as religiões, inclusive ao cristianismo, né? Depois se mostrou favorável ao cristianismo, fazendo ofertas valiosas para construção de igrejas, que são chamadas basílicas, e ele encomenda a Eusébio de Cesareia para trabalhar a tradução de 50 Bíblias. Olha, a tradução de 50 Bíblias. Quem sabe, né?
o Códice, né, Vaticano, o Códice Sinaítico, o Alexandrino, do século IV, poderia ser dessas 50 Bíblias. É um posicionamento, um pensamento, tá? Não estou fechando ideias aqui, não, que isso merece mais pesquisa histórica. Mas ele constrói as basílicas e pediu, né, encomendou 50 Bíblias, né, para se colocasse, né, nessas igrejas recém-construídas que são chamadas basílicas, tá? Então, os pastores ficou isento de impostos, que até hoje, junta as águias dos seus, estão lá, junto às águias dos seus estandartes ao labra, né, o símbolo de Cristo. Então, quer dizer, ele foi tirando a questão das águias, né, que era um símbolo do soldado romano, né, a questão do deus Mitra, né, a questão do Mitra, tal, também foi tirando, e etc., e colocando a questão da figura de Cristo, que ele atribuía muito a vitória dele a Cristo, né. Entrou ativamente nos assuntos da igreja, ele não tinha formação teológica, né, mas como ele era o imperador, claro, que ele era o dono, não era mais a questão, né, ele mandava agora em tudo. Ele não tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. A antiga religião do Estado foi mantida, né? E Constantino continuou como seu pontífice máximo, né? Ou um sumo sacerdote, né? O grande imperador, que Eusébio de Cesaré chamava o vice-deus, né? O grande Constantino usado por Deus, né? Ele foi um grande instrumento. É o divisor das águas, né? E quando o imperador se converteu, foi o maior evangelista de massa. As pessoas começaram a vir para dentro do cristianismo. Ele acabou o quê? Com o infanticídio, né? Foi proibido, porque naquela época, quando nascia mulher ou pessoas deficientes, se jogavam nas valas. E a igreja, que era pró-saúde, pró-vida, né? E pró-social, a igreja na época, lá, os primeiros orfanatos, os primeiros hospitais, né? Cipriano, de recolhimento com Basílio, Santa Macrina, que era irmã de Basílio, né? Gregório de Nícia, que era irmão de Basílio, que eles começaram a fazer essas casas-abrigo para estar pegando essas crianças jogadas, deficientes, as crianças, as mulheres. Então, Constantino vai acabar com esse infanticídio. Vai ser lei agora, no Império. As lutas de gladiadores, né, foi proibida, não é briga de galo, não, briga de gladiadores, né? Foi proibida, né, na época, mas a pessoa continua hoje assistindo o filme, né, os F6, tudo bem, deixa pra lá. A crucificação foi abolida, que na época lá o soldado romano, ou então cidadão romano, como Paulo, jamais poderia morrer, né? Crucificado. Mas Pedro, que não era cidadão, era crucificado. Até que Cícero, né, fez aquela crítica que jamais um romano poderia morrer e pendurar na cruz. Então, essa questão desse pena de morte vai ser acabada, né? Então, foi abolida. Outra questão aqui, o domingo foi proclamado como dia de descanso e adoração. Essa questão, você vê que a igreja celebrava os seus cultos sempre no primeiro dia da semana, está em Atos capítulo 20, a ceia, tal. Alguns perguntam, a ceia pode ser anual, como a congregação cristã comemora a ceia, a Eucaristia dele em forma anual, outras semanais, outras mensais, nossa igreja comemora mensal. Isso depende muito. Para mim, mensal está beleza. Se for semanal, também está de boa. Anual é demorado demais, ficamos. Mas você tem texto bíblico para defender essas, né? Pode ser anual, pode ser semanal, pode ser também mensal. Isso depende agora também do contexto que a gente está trabalhando, né? Então, isso fica para se pensar em teologia sistemática e eclesiologia. Então, outra questão aqui, a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Lembra que eu falei que Pedro foi crucificado no local, num monte chamado Vaticano? De lá, Helena, que era mãe de Constantino, vai lá no local visitar tal, e construir uma basílica, que essa basílica de São Pedro vem de lá até hoje, que é o chamado Vaticano, que está no Monte Vaticano, onde Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O circo vamos dizer, a casa de Nero, o circo de Nero ficava de um lado, e o monte ficava do outro. E Pedro foi crucificado ali, no dia do ano 64, né, que Pedro mandou realmente detonar ali os cristãos, aquela perseguição muito feia de Nero. 25 de dezembro, o Natal, né? A primeira vez que se comemora o Natal, né? No dia 25 de dezembro, vamos colocar aí, vamos dizer que vem. Mas a gente sabe, historicamente não é 25 de dezembro. Teologicamente, para se pensar, né, poderia ser, né? Mas assim, mas o dia 25 é por causa do solstício de inverno, né? No dia 21, né? Lá tem um chamado dias escuros, no solstício, do dia 21, 22, 23, 24, né? Então, quer dizer, no dia 24 para o dia 25, o sol aparece, vencendo as trevas, entende? Aí, como fez os cristãos, né, trocaram aquela festa, né, que era chamada festa do sol invicto, né, chamada Saturnália, festa do sol invicto, etc. Aí colocaram que o sol invicto agora é o sol da justiça, como diz Malaquias, tal, que é Jesus.
tá? Então foi colocada essa data aí, simbolicamente, no dia 25 do século IV, né? Que foi colocado dia 25 aí, que começa, teologicamente. Tem aquele texto lá, Zebulon, Naftali, estava em treva, aí depois veio grande luz, etc. Eles se basearam quase nesse contexto, tá? Então é isso aí. Mas nós, para mim, eu não vejo isso como pagão, eu vejo como uma festa de se evangelizar, pregar o evangelho, etc., como essa data, dia 25 de dezembro, que não é historicamente o dia do nascimento de Jesus, porque os pastores estavam lá no tempo lá e não era inverno. Se fosse inverno, eles não estavam naquela época lá. Então, possivelmente, podia ser janeiro, fevereiro, mês de Abib, abril, né, que foi o nascimento, a gente não tem basemente histórica, né, o dia natalício, eles não guardavam esse dia natalício, tá? Mas quando se fala o sol invicto, né, porque os períodos de escuridão, né, o sol demorava, né, a aparecer, quando aparecia era o dia 25, 24 para 25, o sol invicto vencendo as trevas daqueles dias escuros, né, naquela parte do continente europeu, tá? Aí colocaram Jesus no local do sol invicto. Aí se diz, Constantino era um adorador do sol, né, do sol invicto e tal. Constantino, ele viu a religião, pregaram para ele, etc. Alguns falam assim, o grande cristão da alma pagão, né, que é Constantino, né, mas ele foi batizado no leito de morte, ele parece que falou que era melhor morrer nos braços da igreja do que no braço do mundo. Fica isso para a gente discutir depois, tá? Mas ele fez isso. Constantino representa a passagem da época do cristianismo católico, né, perseguido, da época do cristianismo aqui, 312, quando os mártires, né, corajosos, tornaram tal. Então, a igreja perseguida, né, agora, a igreja agora é imperial, né? Então, nós temos aqui, estrategicamente, Constantinopla seria dessa maneira, né? Então, aqui, Constantinopla, o Estreito de Bósforo, né, liga ao Mar Negro, o Mar Mediterrâneo, o mapa apresenta vários muros de proteção, cada imperador, né, aqui, quando assumiu, então era bem difícil. Então, o cara escolheu essa cidade estrategicamente aqui, estrategicamente, né, como uma fortaleza estruturada, né? Ela só vai cair em 1453, na época dos turcos otomanos, tá? Mas Constantino construiu a altura do império, que ele trouxe lá a sede do governo, que era Roma, eu vou para Constantinopla, tá? O bispo Eusébio de Nicomédia, então nós temos Eusébio de Nicomédia, a cidade de Nicomédia, e Eusébio de Cesareia, tá? Que são pessoas diferentes, tá? Então batizou um pouco antes da sua morte, tá? No ano 337, já falei. Após o batismo, Constantino recusou-se a usar novamente a túnica imperial roxa e partiu dessa vida em suas vestes batismais brancas, entende? É isso aí. Ele queria morrer da maneira que ele foi, as vestes batismais, não imperial. Foi o batismo clínico, fala isso aí, tá? 337 a morte dele. Depois da morte dele, né, o que acontece? Constantino não sobreviveu muito tempo a esse acontecimento. Morreu em 37, com 64 anos de idade, tendo reinado quase 31 anos, né, que ele reinou. Aí depois que ele morreu, vai ser dividido em quê, pessoal? O Império Romano estava agora dividido entre os seus 3 filhos, né, Constantino o Grande. Fica agora Constantino Filho, com a Gália, Espanha, a Bretanha, e Constâncio, né, com as províncias na Ásia, e Constante com a Itália e a África, né? Agora a gente vai ver, esses caras são cristãos, aceita Cristo como ortodoxo ou são arianos? Eles tinham a maioria dos caras tinha uma simpatia muito grande pelo arianismo, dizer que Deus é um Deus, Jesus é um Deus de segunda categoria, um Deus menor, um Deus que houve um tempo que não era, mas se tornou porque foi uma criatura, né? Essa é a doutrina de Ario, que vai ser a discussão no Concílio de Nicéia, tá? Ok. Constantino favoreceu o Partido Católico, né, ortodoxo, né, que esse era o nome, fez voltar Atanásio do exílio, que foi exilado mais de 4 vezes, tá? Mas foi morto no ano 340, quando invadia a Itália, né? Então, parece que o único ortodoxo era Constantino Filho. Os demais, né, realmente foi uma luta que a Atanásio sofreu, né, porque Atanásio é o anão negro, é o pai da ortodoxia cristã, Cristo é Deus, ele escreveu um livro, se Cristo não for Deus, está todo mundo rodado, tá? Então, esse aqui ele escreveu. Vamos colocar aí, aqui está Atanásio, né, Constante, que tornou posse dos seus domínios, também seguia a causa dos católicos, né, a causa cristológica, que Cristo é Deus Todo-Poderoso, e foi amigo de Atanásio. Porém, Constância e toda a sua corte tornaram o partido do arianismo, tá? A morte de Constante, Constante morreu em 361, teve por sucessor Juliano, que tornou chamar os bispos desterrados por Constância, mas não foi de certo por simpatia pelas suas doutrinas, porque ele pouco depois caiu no paganismo, né, Juliano. É por isso que é chamado aqui, distingue tanto pelos seus esforços em restaurar a idolatria, que mereceu o nome de Juliano ou apóstata. Depois de todas as mortes de Constantino, dos filhos de Constantino, que morreu,
aparece essa figura de Juliano, que foi um sobrinho, primo lá, dos irmãos dos filhos de Constantino, que teve os pais mortos pelos filhos de Constantino devido a essa questão, para não deixar subir o império. Isso era da época, né? Essa malvadeza, né? E etc. Fazia isso. Então, aí, mas só que ele voltou à idolatria, foi chamado apóstata, tá? Aí ele teve uma luta na batalha que ele teve, né, contra o adversário, parece que foi os persas. Ele fala: tu venceste, ó Galileu. E quem é Juliano, né, para lutar contra Jesus, né? Então ele morreu no campo de batalha. Juliano o apóstolo, tá aqui a figura dele. Tem uma figura de Teodósio, né, que vai ser outro imperador depois, né? Aqui a igreja sobe ao poder, no ano 380, os favorecimentos aos cristãos deram lugar a sanções para os não cristãos. Nesse ano, o imperador Teodósio transformou a crença, né, do cristianismo em ordem imperial. Então, Teodósio 380 convoca, né, um concílio, que é o concílio de Constantinopla, e faz do cristianismo a religião oficial do Império Romano. Uma coisa que Constantino deu foi liberdade de culto, né, tolerância religiosa, mas agora Teodósio faz do cristianismo, no Edito de Tessalônica, a religião oficial do Império Romano. Então, o cristianismo se torna uma religião estatal, igreja-estado, que a gente vai discutir na reforma protestante. No ano 395, o imperador Teodósio dividiu o Império Romano em dois, tá? É daí que vem agora, passando a haver, então, um no Ocidente, tendo Roma como capital, e o outro no Oriente, cuja nova capital é Constantinopla, de repente Constantino transferiu o governo para essa cidade. Então, nós temos aqui exilados na vida do monarquicismo. Você vê que a igreja era perseguida. Agora a igreja é uma igreja imperial, né? A igreja se tornou agora uma igreja totalmente, né, uma igreja rica, né? E teve agora o começo do monarquicismo. Depois que Constantino se impôs o domínio em todo o império, o mundanismo penetrou na igreja e fez prevalecer seus costumes. Muitos dos que anelavam uma vida espiritual mais elevada estavam descontentes com os costumes que o cercavam, afastados-se para longe das multidões. E tem aqui agora, e foi dessa confusão e manifestação de decadência por toda parte que nasceu o monarquicismo, né? Aqui nós temos aqui, ó, luxo, poder, riqueza, passa a fazer parte da igreja. Tem aqui uma estrutura, né, que vocês estão vendo aqui. Os bispos se tornam ricos, né? E a igreja se torna poderosa agora. Que é o imperador, né? A igreja faz parte do império. Aí nós temos a Antônio, né? Lembra que Santo Atanásio, que foi muito exilado, os 4 vezes, aí ele escreveu a obra, um livro, né, sobre Antônio, né, Santo Antão, né, natural de Roma, que teve uma duvidosa honra de ser o primeiro monge, tá? Não, duvidosa honra de ser o primeiro monge, né? Tinha já existido antes dele, mas foi ele o primeiro que adotou a vida de claustro, né, retirando completamente do mundo. Os monges é aquele que monge significa solitário, né, um eremita, né? Eremita fala do deserto, lugar ermo, né? Disse que foi levado a dar esse passo quando ainda era muito novo, por ter ouvido essas palavras do Salvador, né? Vende tudo quando tem, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Então, ele pegou toda aquela riqueza, vendeu e foi ser monge, para servir os pobres, servir aquela vida, sair dessa igreja cheia de pompa, riqueza, né? Viver uma vida agora solitária, no deserto não, nas florestas, né? Nos locais que ele, na época, só deu o monarquicismo, né? Deu mais assim por causa de locais muito frios, mas aconteceu mais aonde? Foi no Egito, né? Na Síria, esses locais aqui. Mas nós temos aqui Antônio o Eremita, né? Que e sempre naquela época procurava, né, esses homens, e também tinha uma fala assim, né? A igreja só existe por causa das orações dos monges, né? Se dizer isso aqui, tá? Então tem o Antônio, né, que ele enfrentava sempre aqui a questão dos 7 pecados capitais, os monstros, vindo aqueles pensamentos, etc. Mas as pessoas procuravam eles, entende? Os sábios, né? Essas pessoas. Mas não vai fazer isso também, né? Porque a santidade não vem só dessa questão de isolamento, tem que pensar isso. Simeão o estilita, né? Porque ele subiu para cima de uma coluna de mármore e ficou lá, né? As pessoas levavam comida, levavam oferenda, eles passaram muito tempo lá. Mas isso era um local, né, que a temperatura de inverno, tudo, contribuía para eles, né? E muitos subiam para as árvores, ficava preso lá, acorrentado, né? Para ter uma vida de santidade, etc. Então, são esses monges aí, ó, né? A mudança para uma vida comunitária, né? Então, eles eram os monges isolados, né, que viviam aquela vida lá. Agora, vai ter uma mudança de uma vida solitária com uma vida de comunidade, tá? Apesar desse eremita continuar sendo popular no Egito,
O movimento monástico deu um passo agora seguinte para aqui, quando volta agora no ano 320, né, um ex-soldado chamado Pacômio, né, instituiu o primeiro mosteiro cristão. Então não vai ser mais aquela vida isolada, em claustro, em celas, né, e etc. Agora vai ser em comunidades, tá? Nós temos aqui o Martinho, tem o Bento de Núrcia, né, que é os chamados beneditinos, que vão organizar. O Bento aprendeu essa questão de trabalhar e orar, né, trabalhar e labutai, né, orar e labutai, que é o trabalho e oração. Ele vai organizar todo esse mosteiro, etc, tal, né, com hora de trabalho, hora de oração, leitura da Bíblia, ele vai aprender no Egito, né, através de toda essa estrutura que tem. Então, nós temos aí, né, esses gênios, né, o de Núrcia, tá aqui, vou deixar a questão desse slide para você estar aprofundando mais, os prós e os contras, a regra dos beneditinos, né, eu vou só falar um pouquinho dessa regra aqui, ó, a questão de serviço, a questão de oração, tá? Ela é muito importante na própria história universal, na história do cristianismo, para vocês verem que, diante daquela igreja perseguida, a igreja imperial necessitava agora de mais uma oxigenação espiritual. Então, ele sai daquela igreja mundana e vai para uma vida agora para tentar encontrar Cristo, tá? Isso vai acontecer mais só na Reforma, dia 31 de outubro de 1517, com Lutero. Nós temos aqui uma doutrina que foi muito disputada na história, a doutrina da Trindade. A gente vai falar, eu até coloquei aqui também, ó, nenhuma outra grande religião confessa ou adora uma divindade em três, né? Os muçulmanos, os judeus, acham a doutrina ofensiva, a doutrina da Trindade. Os unitaristas, as testemunhas de Jeová, nega a doutrina da Trindade. Os próprios cristãos, em sua maioria, reconhecem que essa doutrina é um mistério. De fato, é um mistério, né? Ela é supra-racional, transcende nossa razão. Como os fiéis se dirigem a Deus no culto, ou procura descrevê-lo, eles inevitavelmente posicionam Deus, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? É Trindade. Então, esse aqui. Nós temos uma negação que é chamada unicismo, em que tem algumas igrejas, né, como o Tabernáculo da Fé, Voz da Verdade, né, que são sabelianistas aqui, ó, são unicistas. É um teólogo que veio no ano 329, 379, teólogo original da Líbia, né, patrono dessa heresia, também conhecia como o modalismo, né, que, ó, vamos colocar. De acordo com ele, Deus é uma só pessoa, mas na Trindade Deus é três pessoas, né, com nomes, né. Então, essa visão unicista, esse nome tem manifestações históricas, Pai, Filho e Espírito Santo, o qual defendia que Jesus e Deus não eram pessoas distintas, mas sim aspectos ou modos diferentes do tratado da divindade. Ele dizia assim, Deus é uma só pessoa, que se manifesta como Pai lá na criação, manifesta como Filho na redenção, manifesta como Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mas é uma só pessoa que usa máscara. A máscara de Deus Pai, máscara de Deus Filho, máscara de Deus Espírito Santo. É quase um esquizofrênico. Mas a Trindade não. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. São três pessoas iguais em poder, glória e majestade, tá? Teologia sistemática. Um bispo descreve Constantinopla como um lugar onde essa discussão prevaleceu. Se nessa cidade você pedir o troco, alguém passa a desejar discutir se Deus Filho foi gerado ou não. Se você perguntar sobre a qualidade do pão, perceberá a resposta, né? Que Deus Pai é maior e Deus Filho é menor. Se você sugerir que determinado termo é aprazível, né, ouvirá a afirmação de que nada havia antes de Deus, o Filho ser criado. Então, era discussão que era dentro da igreja, era fora da igreja, era na praça, era na sociedade, se discutia. O verbo foi criado, foi gerado ou não, já existia desde toda a eternidade. O Pai é maior, o Filho é menor, ou o Filho é maior do que o Espírito Santo, já se discutia. Então, houve a necessidade de formulações doutrinárias. As doutrinas dos 5 primeiros séculos da era cristã são construídas aqui, a partir da Bíblia, formulações, né? De um Deus trino, de um Deus uno, né? De um Deus que subsiste em 3 pessoas, iguais em poder, glória e majestade. Tá? Então, nós temos aqui conceito de heresias, origem, né, de heresias aqui, heresia, termo grego, significa escola de pensamento, será no termo significado etimológico, sem conotação pejorativa, tá? O cristianismo foi chamado de seita, mas não tinha um sentido pejorativo, era um sentido mais de escola. Tá? Heresia aqui, escolher, né? A palavra haire, né? Que significa escolher, de onde deriva, né? Heresia. Seita, palavra grega para, né? A palavra grega, mas ela vem do latim, né? Aqui, palavra grega para heresia no Novo Testamento é a mesma para seita, né? No latim, tá? Que é grupo de pessoas que seguem uma ideia. Aí o termo aqui, eu coloco aqui os adjetivos, deriva, que aparece já num texto de distorção doutrinária, em Tito 3 e 10, primeira aparição sentido de erro doutrinário como heresia no campo teológico moderno, aparece pela primeira vez em 2 Pedro 2 e 1, tá? Aparece uso moderno, seita, hoje em dia designa a religião heterodoxa, religião
falsa, né, espúria, ou seja, falsa, tá? Então, aqui nós temos aqui, para combater tais heresias, a igreja realizou vários concílios, nos quais venerados apologistas se estenderam presente, né, para analisar, debater sobre os ensinamentos. Nós temos aqui, sobre o prisma da Sagrada Escritura, colocar à prova as heresias, né, e seus cognatos. A partir de então, organizar as doutrinas fundamentais do cristianismo, que é as doutrinas centrais, fundamentais da fé cristã, né, que deveria perdurar para a posteridade até o nosso tempo. E por isso que nós precisamos ter esse estudo aqui, que é muito importante. Tá? Os 7 concílios, pessoal, na confecção, na formulação dessas doutrinas teológicas, aconteceu todas na parte oriental, na igreja oriental, da parte, vamos dizer, o Império Romano Oriental de fala grega. Tá? Todas foi da parte oriental de fala grega, e não da parte ocidental do Império Romano. É por isso que fala a igreja dos 7 concílios, porque aconteceu todos eles lá no continente europeu, na parte oriental de fala grega, tá? Então, realizado no Império Romano do Oriente, língua predominante o grego, objetivo definir e classificar as questões teológicas e doutrinárias da igreja, né? A centralidade, nós temos aqui esse grande, né, que a gente pega aqui o Concílio de Nicéia, 325 foi convocado pelo imperador. Temos Atanásio e Ário, né, que era o presbítero, o pastor principal da igreja de Alexandria, chamava Alexandre. Atanásio, na época, era secretário diácono, e Ário era o presbítero, né, de uma congregação lá, e falou que Cristo não era Deus, era um Deus de segunda categoria, era um Deus criado. Houve um tempo que ele não era, porque foi criado. Ele usou de pedagogia, de jingles, né, para convencer, de poesias, né. Isso é típico do herege, né, aquele cara que procura, né, convencer as pessoas de qualquer jeito, tá? Então, nós temos Atanásio, que é considerado o pai da ortodoxia, escreveu a encarnação do verbo. Ele dizia que Jesus Cristo não é Deus, nós não estamos salvos. Isso está todo mundo perdido, isso é fato que Atanásio coloca. Nós temos aqui o credo de Atanásio, que diz: a fé universal é essa, adoremos um Deus em trindade, a trindade em unidade, não confundimos as pessoas, nem separamos a substância, pois existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho, a outra do Espírito Santo, mas a deidade do Pai, a deidade do Filho, a deidade do Espírito Santo é toda uma só. Glória é igual, a majestade é coeterna. Então, quer dizer, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Existe 3 onipotentes, não, existe um só onipotente. Isso é coeso, né? É a chamada trindade ontológica, do ser, né? Aí vem a trindade econômica, né? Que eles vão trabalhar de formas diferentes, mas vão ser coisas também. Tá? Se diz que esse escrito foi de Atanásio, mas ele possivelmente é do século VII. O primeiro concílio de Nicéia, liderado por Constantino, o bispo dele chamado Ósio de Córdoba, né? Aqui o tema foi o arianismo, a natureza de Cristo, tá? O Concílio de Nicéia não foi para discutir Bíblia, não, bibliologia e tal. O tema era a natureza de Cristo. Cristo é Deus, Cristo é igual ao Pai, em termos de natureza, poder, igualdade, etc., né? Sim. Aí vai vir essa palavra aqui, Ósio de Córdoba, vai colocar, né, que a palavra do credo de Nicéia, né, a expressão homoúsio, da mesma natureza do Pai. Então, o Filho é da mesma natureza do Pai, né? O Filho é da mesma natureza do Pai. O Filho é co-igual ao Pai, em poder, glória e majestade. Tá? Então, entra essa palavra que vai ser muito discutida, que se tira da filosofia, que é uma discussão total, tal, no concílio, e vão entregar outra palavra, né? Os hereges vão dizer, Ário não teve voz nesse concílio. O concílio era só para bispo, tá? Ário ficou lá nos bancos lá. Ok? Atanásio era secretário, então quem discutiu lá, debateu, né, a favor foi mais ou menos 318, né, diz a história, 315, né, foram a favor do homoúsio, Cristo é da mesma natureza do Pai, né, e poder, glória e majestade. Então, 318, 315, 3 assinaram contra, dizendo que Cristo era uma criatura especial do Pai, tá? Então, o arianismo foi condenado, ok? Então, nessa época, quem foi o porta-voz de Ário foi Eusébio de Nicomédia, que era um amigão de Constantino. Você vê que ele batizou Constantino lá, em 337. Então, é isso aí. Então, essa doutrina aqui é aqueles caras testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová fala que Jesus não é Deus, é a segunda categoria, é só Jeová, tal, e etc. Tá? Tem outros vídeos aí que eu falo sobre heresia, religiões heterodoxas, tá no canal. Primeiro concílio de Constantinopla, 381, a discussão foi o quê? Foi convocado, foi preciso o imperador convocar um concílio para ter essa decisão conciliar sobre a natureza de Cristo, porque estava uma bagunça imperial. Constantino queria o cimento, né, a questão de uma coesão, de todo mundo um alicerce dentro do império dele.
Então, o debate foi isso. Outro debate que teve no Concílio de Constantinopla resolveu essa parte aqui, entre aspas, aqui. Essa questão não resolveu por completo. Só a divindade de Jesus. Mas a divindade do Espírito Santo não se resolveu no Concílio de Nicéia. Isso foi para o Concílio de Constantinopla, 381, convocado por outro imperador, chamado Imperador Teodósio. Outra decisão o tema foi o quê? Macedonianismo. A natureza do Espírito Santo. Então, o bispo Macedônio dizia que o Espírito Santo não era Deus. Foi discutido lá Basílio, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, que são os 3 capadócios, que vão discutir. Basílio vai escrever a primeira obra acerca do Espírito Santo, tá? Que o Espírito Santo é Deus. Então, é daqui que vai dizer que o Espírito Santo é Deus, vai formular uma doutrina acerca do Espírito Santo. E a outra questão também, a doutrina bíblica da Trindade vai fechar aqui, né? Um Deus que subsiste em 3 pessoas, iguais em poder, glória e majestade, distintos, né, em pessoas, né? O Pai é o Pai, o Filho é o Filho e tal. Então, se formula aqui no Concílio de Constantinopla. Ok, pessoal? Então, o terceiro concílio para discutir vai ser outro concílio convocado pelo imperador Teodoro II, é o concílio de 431, de Éfeso, né, sobre o nestorianismo, sobre as 2 naturezas de Cristo, que não vai terminar aqui. Nestório dizia que Cristo era 2 pessoas, não 2 naturezas. Teve algumas questões injustas também aqui. A declaração de Maria como Theotokos, né, mãe de Deus, que Cirilo, lá de Alexandria, dizia que de fato era isso que ele defendia. E Nestório ficou assim com o pé cá e pé lá, né, dizendo assim em cima do muro. Como é que Maria pode ser mãe de Deus, de uma criança, etc. Tal, né? Então, Maria é mãe de Jesus, que é Deus. Não mãe de Deus no sentido mitológico, no sentido metafísico, não, tá? Então, vai discutir daqui a questão das 2 naturezas, que é 2 naturezas, não 2 pessoas. Outra questão, o Concílio de Calcedônia, 451, vai discutir agora o Marciano, o líder da época lá, o imperador, é o chamado à discussão sobre o monofisismo, dizendo que ele só tem uma natureza, né? A questão de Eutico, né? Que vai ser aqui a natureza única de Cristo, aqui sobre o monofisismo. Que a igreja copta, a igreja persa, algumas igrejas são monofisitas ainda hoje, que não assinaram junto à Calcedônia. Tem um Tomos de Leão, que diz, o Leão Magno, né, que se diz que é o primeiro Papa, tá, que eu vou falar no outro vídeo, né, que esse vídeo já ficou grande pra caramba, né, que Leão Magno vai dizer que Jesus herda de Maria somente a natureza humana, não a natureza pecadora dela. Então, aqui foi definida as 2 naturezas, a união hipostática, a natureza de Cristo. Outro concílio, o segundo concílio aqui, o outro concílio 500 o concílio 553 tem aqui o imperador Justiniano, 3 capítulos aqui, heresia cristológica, tá? A condenação das 3, essa questão aqui, diz aqui, a questão do Constantinopla, tá? Isso aqui, cristologia também. Terceiro concílio de Constantinopla, a discussão aqui, o imperador, Constantino, mais um título, monotelismo, como Cristo tem 2 naturezas, ele tem 2 vontades, não uma só vontade. Essa discussão que foi aqui discutida sobre essa questão, Cristo tem 2 naturezas, então Cristo tem 2 vontades, tá? Isso é bíblico e certo. Então tem a figura de São Máximo, o confessor, que ele defendia que Cristo tinha 2 naturezas, mas tem 2 vontades. Cortaram a língua de São Máximo para ele não falar mais e cortaram a mão para ele não escrever. São Máximo, o confessor. Tem aqui toda aqui a questão, né? A questão de outro concílio de Nicéia. Já foi o quê? Temos o 6º, né? A questão do monotelismo, agora o 7º concílio. A questão para discussão aqui de iconoclasta, né? Que é a veneração dos ídolos, tal, dos ícones, né? Que o imperador chegou uma certa feita na igreja, tal, né? E nesse concílio que ele chegou, ele tirou uma estátua lá de Cristo lá, que estava lá na parte da igreja lá, que muitos estavam adorando, etc. Até quando ele fazia a ceia lá, alguns raspavam um pouquinho no copo para a ceia ficar mais forte, etc. Sei lá que isso. Né? Então, quer dizer, a veneração dos ídolos, o imperador foi contra. Aí tiveram aqueles que quebraram ídolos, etc. Né? A questão dos ícones, né? E outros já foram a favor. E teve essa discussão aqui, né? A veneração dos ícones, que vai ficar para você estudar. A Trindade e a salvação é muito importante para o conceito, fica essa questão da salvação para a igreja primitiva, era muito mais do que ir para o céu, essa é uma união unida em comunhão com Deus. A Trindade e no culto, é importante nossa oração, esse Deus Trino ensinar, a Trindade e dignidade humana, né? Então nós temos aqui o desenvolvimento após Nicéia, né? Além de Atanásio, os Capadócios, que eu falei sobre a questão de os termos técnicos, tá? A doutrina do Espírito Santo escrita por aqui os 3 Capadócios, importante para vocês, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa, né? E Gregório de Nazianzo. Nós temos aqui Basílio de Cesareia também aqui, que escreveu contra o arianismo, postulou a seguinte fórmula trinitariana ao ser divino, a um só
ou sia, né, substância, ou sua natureza, né, em Deus, e 3, hipóstase, né, a palavra hipóstase do grego, e a palavra persona, que é pessoa, no latim, né, no grego também. Distinções de pessoas aqui que ele vai escrever o Basílio, tá? Também deu uma atenção especial ao estudo do Espírito Santo, que vai defender, escrever essa doutrina, né? Outra, Gregório de Nazianzo, que também foi colega de Basílio na escola de Atenas, orador, poeta, né, seu discurso teológico, uma série de sermões marcou a fundamentação da doutrina da Trindade, preocupou-se em entender o relacionamento entre as pessoas da Trindade. O Pai não é gerado, o Filho é gerado, o Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho, tá? Essa linguagem vem desses termos técnicos, não tem na Bíblia, assim como a palavra Bíblia, assim como a palavra Trindade, assim como a palavra onipotência, assim como a palavra onisciência, não tem na Bíblia, são termos técnicos, mas o conteúdo doutrinário tem lá. Não tem na Bíblia dizendo que Cristo tem duas naturezas, mas o conteúdo de um Deus que é homem-Deus e Deus-homem, esse é o lugar de origem, tem lá na Bíblia também. O conteúdo, tá? Para a formulação dessa doutrina que nós temos hoje como central. Gregório de Nissa, que é o irmão mais novo de Basílio, aprendeu aos pés de Basílio. Tinha uma irmã chamada Macrina, que realmente foi uma grande missionária teóloga, tá? Então, 335 a 395. O mais destacável entre os 3 Capadócia, era o grande teólogo brilhante, tá? Lutou contra o neoplatonismo, suas obras, sobre a Trindade, não há 3 deuses, né? Pelo Blasio, né? Contra Eunômio, refutou a acusação do triteísmo, a questão de 3 deuses, que Trindade não é 3 deuses, é 3 pessoas, tá? Então, ele vai trabalhar isso aqui, a questão das virtudes, da essência. Então, essa questão, a Trindade ontológica, refere-se ao ser único, tá? O ser único. A Trindade ontológica refere-se ao ser, refere ao ser, ou a natureza de cada membro da Trindade, a natureza, essência e atributos, cada pessoa da Trindade é igual, tá? Então, nós temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, compartilham da mesma natureza divina, são iguais em poder, glória e majestade. Nós temos o ensino da Trindade ontológica, que diz que as 3 pessoas da divindade são iguais em poder, glória e majestade ontológica, que já falei. A Trindade econômica, um termo que enfoca os relacionamentos dentro da Trindade, o papel de cada pessoa na criação, na salvação, tá? O termo Trindade ontológica enfoca quem é Deus, o ser. E o termo Trindade econômica concentra-se no que Deus faz, tá? Então, fechando aqui, de acordo com a nossa declaração, coloquei a declaração de fé da Assembleia de Deus aqui, só pegando isso aqui, mas no geral, todos os credos e confissões concordam. Os credos considerados universais são conhecidos como credo ecumênico, né, visto que a sua aceitação é ampla e não se restringe a uma outra religião. Né. Os principais credos são aqui dos apóstolos, no século II, o credo de Nicéia, 325, o credo niceno-constantinopolitano, 380, né, 380-81, que vai definir a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da Trindade, né, o credo de Calcedônia, as duas naturezas, né, 451, o credo de Atanásio, né, que é 500, que força aquela declaração de Atanásio, e aqui, ó, seu conteúdo consta nesse apêndice, né, demonstrando que temos muitos pontos em comum com os primeiros cristãos, né, dos 5 primeiros séculos, tá? Esses credos são geralmente aceitos por católicos romanos, igreja ortodoxa grega, né, os ortodoxos gregos, protestantes, pois seu conteúdo é comum às principais religiões que ostentam a bandeira do cristianismo histórico e bíblico, tá? Histórico e bíblico. As seitas ou grupos religiosos heterodoxos rejeitam esses credos. É por isso que, vamos dizer, testemunho de Jeová, que nega que Jesus é Deus, está fora do cristianismo histórico e bíblico, tá? Com todo respeito, para vir para conversar. O credo apostólico, você vê que está aqui, eu vou deixar para vocês, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, aí fala aqui, ó, sobre Pôncio Pilato. Pôncio Pilato aqui é um ser histórico, né? Se Pôncio Pilato é um ser histórico, Cristo também é um ser histórico que viveu. Ninguém hoje nega essa questão. Deixa para vocês lerem. Tem todos os credos aqui, a cristologia, os credos cristológicos, os credos trinitarianos, tá? Para vocês lerem, que eu já falei para vocês, né? Ó, que sobre o tempo de Agostinho, o gigante Agostinho, que vai escrever obras marcantes. Vou deixar para essas aulas mais aqui. Lutou contra o maniqueu, ele foi maniqueu, depois se converteu à fé cristã. Ambrósio foi o professor dele, né? Ele foi batizado por Ambrósio, tá? Ele foi a sua teologia forjada na luta contra as heresias, maniqueísmo, donatismo, a igreja dos nonatos, Pelágio, que negava o pecado original de Adão. Agostinho vai falar sobre o pecado original. Agostinho vai escrever sobre tudo. Eu vou falar sobre Agostinho novamente em outro slide. Agostinho enfrentando os donatistas, Donato, né, que era a igreja do lado da dele, né? Então, esse eu já falei já no slide. Então, tem uma obra aqui, ó, sobre a Trindade, que Deus sumo e verdadeiro príncipe, né? Alguns livros, quanto jovem editou
Escreveu, passou 16 anos para escrever uma obra só sobre a Trindade, cara. 16 anos escrevendo um livro sobre a Trindade. Beleza. Aí tem aqui, né? Santo Agostinho passava longas horas indagando sobre o mistério da Trindade. Certo dia viu uma criança tirando com uma coxinha a água do mar, né? Aí, para pô-la numa pequena cova, né? É mais fácil para mim, disse a criança, transportar a água do mar para essa cova do que para a tua razão compreender o inescrutável mistério da Santíssima Trindade, tá? Então, deixa aqui o meu slide sobre essa questão que foi muito rápido, né? Sobre esse conteúdo muito importante da história do cristianismo, né? Que ela realmente é importante, que foi um sobrevoo, né? Foi um ninja, né, teológico, passando sobre esses conteúdos. Mas estude, pense, analise, procure bons livros conservadores, cuidado com os doutores midiáticos, tá? Mas se inscreva no canal Teologia Aprenda Mais, fica essa aula aqui para o Seminário Teológico Getsemane, STEC. É uma satisfação. Que Deus em Cristo abençoe.